E elas me fizeram uma surpresa. A Toninha disse que vinha ela e um filho, mas não disse da irmã, nem da sobrinha, nem da nora. E o Senhor, Ele nos dá, igreja, além do que nós pedimos ou pensamos. Então seja bem-vinda, amigas, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem está alegre aí com Jesus, a glória. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Bispa, eu trouxe carta, viu? Eu tenho carta aqui, amém? Glória a Deus. A gente sai, mas a gente sai com bênção, viu? Dos nossos pastores, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não somos consagrada de carteirinha adicionários, igreja, né? Mas quem nos chamou, Ele nos garante. Aleluia. Nós somos membros da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Tempo Central. Amém? Nós saímos debaixo de bênção dos nossos pastores, viu? Em o nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu quero convidar a igreja a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Aleluia, glória a Deus. Dá lugar, igreja, porque o Espírito Santo do Senhor já se faz presente nesse lugar. Aleluia. Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do verso 14. Eu digo, Jesus, me dá uma palavra. O Senhor se revela naquele lugar. Subimos monte, levantamos propósito para esse momento. Então eu creio, igreja, e eu quero profetizar sobre a sua vida. Você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Aleluia. E a palavra diz assim: a cura do menino endemoniado. E quando se aproximou-se dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: que discute com eles? E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este onde quer que o apanhe, despeça, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas não o puderam. E ele respondendo disse-lhe: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-me. E trouxeram-lhe. Quando ele o viu, logo o espírito o agitou-se com violência. Então, caindo, o endemoniado por terra, envolvia-se escumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E eles disseram-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele naquele momento, clamando e agitando-se com violência, saiu. Então ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou na casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos fazer nós isso? Expulsar este demônio? E disse-lhe: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Amém? Até versos 19. Amém? Até versos 29, perdão, igreja. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E nós oramos tanto por esse momento. Eu disse: Senhor, eu quero ensinar. Aleluia. E até então, quando eu cheguei aqui, eu não tinha recebido esse sinal. E ao passar o culto,
o próprio Deus se revelou. Eu disse: Senhor, é essa palavra que eu quero trazer nessa noite para a tua igreja. Me usa, Senhor, nesse lugar. E eu tenho certeza, você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Amém? A palavra começa nos dizendo, aleluia, que todo o capítulo 9, a partir do versos 2, vai falar aí na sua Bíblia da transfiguração. Quando Jesus ele foi ali ao monte da transfiguração, igreja. Jesus ele subiu àquele lugar juntamente com seus 3 discípulos. E lá Moisés e Elias se manifestou também naquele lugar. Aleluia. E a palavra vem dizendo que um dos discípulos ali que andava com Jesus, o temor dele foi tão grande, ele ficou tão perplexo com a presença naquele lugar, Manivando, que ele não soube o que falar. Ele não soube o que dizer. Ele disse: Jesus, vamos construir 3 cabanas, uma para ti, uma para Elias e outra para Moisés. Quando de repente aquela nuvem veio sobre aquele lugar, e ali saiu uma voz dizendo que aquele era o Filho de Deus. Aleluia. E Jesus, vindo daquele momento, ele chegou embaixo, ali debaixo daquele monte, naquele lugar. Ele se depara, igreja, com uma tremenda confusão. Um pai que já vivia há muito tempo, desde a infância do seu filho, passando por tal situação, que ele vai àquele lugar, à procura de socorro. E nada aqueles homens podiam fazer. Naquele momento, os discípulos, quando foram, colocados para tal situação, eles não puderam fazer. E ali naquele lugar tinha os escribas. Quem eram os escribas, igreja? Eram os doutores da lei daquele momento, que se infiltravam no meio do povo, no meio da multidão, só para mostrar o defeito dos discípulos, só para mostrar o defeito do servo. Eu não sei como você chegou aqui essa noite, eu não sei como é que você tem ido à presença de Deus. A palavra do Senhor nos diz, igreja, que ali Jesus, ele perguntou aos seus discípulos: quem é Jesus para vocês, discípulos? E eles disseram assim: uns diz que tu és Moisés, outros diz que tu és Isaías. Mas Jesus diz assim: eu quero saber de você, quem sou eu para você? Aleluia, Jesus. Quando Pedro ele diz assim: tu és Jesus, o Filho do Deus vivo. O Senhor te convidou nessa noite aqui para tu declarar quem é Jesus na tua vida. Não se importa se ao teu redor tens levantado escribas, tens levantado fariseu. O Senhor marcou esse encontro contigo hoje para saber qual é a importância dele para você. É para você. O Senhor, ele quer saber. E naquele momento, quando Jesus desceu, igreja, ele se deparou com essa situação, com essa briga. Tem momentos que nós somos incumbidos de tal responsabilidade, igreja. E só porque vai se levantar muitos e vai dizer: mas olha, o Nivando, ele era assim. Olha a Tati, ela era assim. Olha a Lúcia, ela era assim. Agora está dando uma de santa. E nós vamos ser frustrados. E nós não vamos conseguir dar o resultado a qual o Senhor nos entregou por responsabilidade. Eu quero dizer para você nessa noite: quem te justifica é o Senhor. Quem te justifica é o Senhor. Quando Jesus ele chegou ali diante dessa situação, ele viu que aquele pai que chegou ali diante com seu filho pedindo socorro, nenhum dos seus discípulos pôde fazer nada. Eu quero dizer para você, eu não sei qual é o socorro que você precisa de Deus. Não deposite aos homens essa responsabilidade. Vai se prostre diante do Senhor. A palavra do Senhor também nos
Evangelho de Mateus capítulo 9, que um leproso, igreja, ele chegou diante de Jesus e o adorou. Que eram os leprosos, para os judeus, eles eram considerados impuros. Ele foi ali e ele adorou Jesus, mesmo leproso. Eu imagino que distante daquele povo, porque os leprosos não podiam ter contato, não podiam estar perto, mas ele mesmo lá de longe, ele mesmo no cantinho, ele se prostrou e adorou. E naquele momento Jesus viu a adoração daquele leproso e ele disse assim: Senhor, se tu queres, eu posso ficar limpo. E Jesus disse assim: eu quero ser tu limpo. Aleluia! Não se importe, igreja, com o que estão falando ao teu respeito. Naquele momento ali, os discípulos não puderam fazer nada. Quando Jesus se depara com essa situação, ele diz: ó geração incrédula, o Senhor te deu uma ordem, igreja. Hoje nós estamos num culto de família. O Senhor tem te levantado como pai, como mãe nessa noite. Como a pastora já disse, nessa noite nós estamos perdendo tempo. O Senhor tem nos abençoado. Igreja, invista no seu filho. Se você tem condição de investir no ministério dele, invista. Em vez dele estar lá fazendo dancinha no TikTok, invista ele em vir aprender a adorar ao Senhor com instrumentos. E ali, quando Jesus ele se depara com essa situação, eu acho que Jesus naquele momento disse assim: poxa, eu já ensinei tantos vocês como é que vocês devem agir. Eu já ensinei até quanto tempo vocês acham que vocês vão me ter. O Senhor colocou sobre você, igreja, essa responsabilidade. Até mesmo porque no Evangelho de João ele diz que ele ia nos preparar nos lugares. Ele deixaria o Espírito Santo de Deus, Consolador, para estar conosco. E ao decorrer da história ele vai dizer que no nome dele nós faremos obra maior do que as que ele fez. Então essa responsabilidade ele colocou hoje sobre a Tati, ele colocou hoje sobre o Alex, ele colocou hoje sobre a Neuma, ele colocou hoje sobre o Nivando, ele colocou hoje sobre a igreja avivalista. Aleluia! Foi sobre você, foi sobre mim essa responsabilidade. Nós não podemos perder tempo, igreja, só porque tem pessoas nos julgando, só porque tem pessoas dizendo que você não é capaz. O Senhor ele não chamou capacitado, ele chamou você para te capacitar. Quantas pessoas tem aí está precisando da tua oração? Quantas pessoas estão precisando do teu abraço? Quantas pessoas aí estão precisando de uma palavra de força, de ânimo, que já estão aí fracassadas na depressão, na opressão, na bebida, na droga, e você é boca de Deus. O Senhor te escolheu. Não perca tempo. Não perca tempo. Foca para Jesus. Você vai conseguir dar um bom resultado diante do Senhor. Naquele momento Jesus ele pergunta ao pai. Aquele pai se apresenta da multidão. Ah, Jesus, tá todo mundo aqui brigando. E ele diz: por quê? Qual é o motivo? E o pai conta: eu trouxe o meu filho. Eu trouxe o meu filho. E eles não puderam fazer absolutamente nada. Eu vou descer, pastora. Amém? E quando eu cheguei aqui, o Senhor ele falava assim: quando eu olhei para ti, mulher, o Senhor ele te disse assim: não te envergonhe, vou eu fazer a diferença na tua vida, mulher. Muitos têm te olhado e têm te julgado. Tem dizendo assim: qual é o motivo que tu tens buscado a Deus? Se a tua casa está assim, se essa criança está assim, o meu Deus ele manda te dizer, que ele é o mesmo Deus que operou lá no passado, ele opera aqui agora. Não se envergonhe, não tenha medo de estar no meio da multidão.
de estar no meio da multidão por causa dos olhares dos fariseus, por causa do olhar dos escribas. Não se prive. Traga o seu filho a conhecer Jesus. Venha conhecer Jesus. Aleluia. Não se envergonhe, assim te diz o Senhor, mulher. Não se envergonhe, porque eu, da Surianda, vou fazer milagres. Assim te diz o Senhor nessa noite. Aleluia. 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 E é tão bom, igreja, nós estarmos nessa conexão. É tão bom nós estarmos fazendo o que o Senhor Ele quer que nós façamos. Meu Deus. Ser incumbido de tal responsabilidade e dar bons resultados. Aí eu olho para o outro lado. Olha só o mistério dessa palavra, igreja. Quando Jesus Ele chama, nos versos 20 diz assim: trouxeram-lhe o menino. E quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência. Então, caindo endemoniado por terra, revolviu-se exclamando. E perguntou ao pai: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse: desde a infância. Você imagina, igreja, o quanto esse pai sofreu. Às vezes nós temos tão pequenos problemas com nossos filhos. Às vezes porque ele tirou a nota baixa na escola. Às vezes porque foi próximo a ser expulso da escola. Né, Lindalva? Como nós escutamos o testemunho hoje à tarde. E nós nos zangamos. Nós, em vez de abençoarmos, nós amaldiçoamos. Você imagine o problema desse pai. Se desde a sua infância, a Bíblia não diz a idade dele, mas diz que já era um jovem. Quanto tempo? Hoje nós vemos crianças especiais com tal especialidade, que às vezes precisa de um cuidador de manhã, um cuidador à noite, outro para cobrir o final de semana. E esse pai, que era 24 horas por 48, e assim, você imaginou essa criança, esse jovem, que não podia ter nunca uma festa de aniversário, talvez nunca tinha tido um bolinho de aniversário, talvez nunca brincou com um carrinho, jamais tinha esses jogos de hoje para ele se divertir. Você imagina esse pai, você imagine essa família com essa situação. Ei, o seu problema com o seu filho não é nada diante desse problema aqui. Por que tu se preocupa, Arás, assim te diz o Senhor nessa noite? Por que tu se preocupas? O Senhor Ele está no controle da tua casa, Lúcia. O Senhor Ele está no controle da tua família, Tonha. Quando Deus usou o Nivando para profetizar na vida do teu filho, Tonha, o Senhor Ele acabou de me entregar um rolo, e quando eu abracei ele, eu disse assim: foi só o começo. Sabe o que o Senhor Ele me mostra? Como é o nome dele, Tonha? Valdinei, sabe o que o Senhor Ele me mostra? O Senhor Ele me mostra assim, ó, uma placa do nome Serasa, colocado um X em cima. Tu sabe, eu vou explicar com as minhas palavras, viu? Quero que vocês me entendam. Sabe ali aquela coisa que aquela esteira que a gente coloca as malas no aeroporto? Só que não era mala. O Senhor Ele me mostrava vários pacotes. Sabe quando a gente compra as coisas na Shein, que vem aquele pacote preto? Pois eram vários pacotes daquele, passando por uma esteira daquela, com o nome multinacional. Aleluia! Recebe essa noite, varão. Eu profetizo um tempo novo, meu irmão, para tua vida. Eu profetizo um tempo novo para tua casa. Eu profetizo um tempo novo para tua empresa. Eu profetizo um tempo novo para ti. Só não esqueça, honre ao Senhor. Assim te diz o Senhor, Ashuriandarás. Não
Aleluia. Não se esquece. Aleluia. Enquanto igreja, aquele pai, ele é chamado para trazer o seu filho ali diante de Jesus. Aleluia. Aquele próprio pai, ele confessa ali o que acontece com seu filho. Ele diz, ele perguntou ao pai: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes, Senhor, o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aleluia. Irmão, o engraçado do ser humano, Ivandro, é que nós só procuramos adorar o Senhor quando nós estamos em total dependência. Nós não conseguimos adorar o Senhor, como disse o Nivandro, quando a nossa conta bancária tem bastante dinheiro, irmão. Quando a nossa geladeira está cheia. Quando o nosso guarda-roupa está bem forrado de roupa. O engraçado, Tati, é que nós não conseguimos buscar, né, Deus, quando nós estamos de plena saúde. É necessário nós passarmos por tal dificuldade para nós irmos diante de Jesus e adorá-lo. Tem cuidado. Lançar diante do Senhor, igreja, as nossas necessidades. Como aquele leproso ali lançou-se, ele adorou. Quando ele disse: Senhor, eu estou assim, mas se tu quiseres, tu pode me curar. Ele disse: seja curado, eu quero. O Senhor, ele quer coisas novas para ti hoje, nessa noite, igreja. O Senhor tem coisas novas para você aqui nesse lugar, nessa noite. E quando aquele próprio pai, ele declara ali o que acontecia com seu filho, ele se declara, Tati, que ele, pai, ele era um incrédulo. Ele se declara, igreja. Ei, quem tem que começar a profetizar na tua casa que o teu filho vai ser uma bênção é você, pai. É você, mãe. Não é o bispo Alex, não é a bispa Tati que tem que estar profetizando na sua casa. O Senhor te escolheu. E sabia, igreja, que os nossos filhos, eles não são nossos, e o Senhor nos incumbiu. Nós somos como o mordomo de Deus para cuidar das coisas dele. Os nossos filhos são do Senhor. Qual é o papel do mordomo lá na unção? É cuidar, é zelar. E assim somos nós. E esse pai aqui, ele declarou-se: Senhor, eu sofro com ele, eu levanto ele do fogo quando ele quer se jogar, eu tiro ele de dentro da água, eu limpo ele quando ele se espuma. Mas lhe faltou uma coisa, faltou a fé para dizer que isso tudo ia mudar. Esse tempo difícil que tu está passando da tua casa, começa a profetizar. Haverá um tempo novo. Haverá um tempo novo. Haverá um tempo novo. Eu profetizo isso para tua casa. Eu profetizo você também, igreja. Levanta a tua mão lá para tua casa. Eu profetizo um tempo novo na vida do meu filho que está nas drogas. Eu profetizo um tempo novo na vida da minha filha que está desviada. Eu profetizo um casamento abençoado para os meus filhos. Eu profetizo um tempo novo na vida do meu esposo. Eu profetizo um tempo novo para o meu lar, no nome de Jesus. Começar a profetizar. E o engraçado, você sabe por quê? Que os discípulos de João não conseguiram fazer nada. Não era só um milagre não, igreja, que era para ser feito. Não era só o menino que precisava ser liberto, era o pai também que precisava ser liberto, igreja, desse espírito de incredulidade. Era um milagre duplo, Zarão, que o Senhor queria fazer. Não era só o menino que precisava ser liberto, o pai também precisava ser liberto do espírito de incredulidade. Aleluia. Muitas das vezes nós clamamos: Senhor, faz a diferença.
Senhor, adentra na minha casa. Mas será que nós temos clamado, mesmo de coração, com fé? Às vezes o que nós queremos é o quê? Irmão, ora por mim, ora por mim. Será que eu estou fazendo a minha parte? O que foi que os discípulos não conseguiram naquele momento dar bom resultado? Quando o próprio Jesus ele disse que tem certos demônios que só saem com oração e jejum. Porque está faltando oração. Começa a orar, igreja. Começa a buscar a presença de Deus. Começa a chamar a atenção do Senhor para a sua casa. De repente você chegou o ano de 2024 e aquela promessa que o Senhor ele te fez lá no ano de 2023 não se cumpriu ainda. Mas eu quero profetizar para você, irá se cumprir esse ano de 2024, viu, Lúcia? Se prepara, Lúcia, para recebe de Deus. Irá se cumprir esse ano de 2024, Igreja Vivalista. Irá se cumprir o ano desse ano de 2024. Sabe o que é que precisa? De oração e jejum. A igreja tem orado pouco, a igreja tem buscado pouco. Sabe, varão, que eu olho para ti e eu vejo como tuas brasas nos teus pés. Aleluia. E o Senhor diz assim, ó: ei, brasas acesas, brasas e varachuriandarás, irei eu, levanta aí, varão, te fazer andar, ó. Estou eu contigo, ó. Estou eu contigo, estou eu contigo, não pare diante das dificuldades, assim te diz o Senhor. Oh, careio, brasa na tua boca, assim como fizeste com Isaías. O Senhor hoje ele colocará sobre ti. E o Senhor ele diz que tu tem momentos que diz assim: Senhor, eu sou tão pequeno. Ei, mas eu quero te dizer nessa noite, o meu Deus usou um pequeno para derrubar gigante. Recebe hoje, varão, nessa noite, no nome de Jesus. Recebe esse tempo novo para a tua vida, no nome de Jesus. Aleluia. E naquele momento o menino ficou. Jesus chamou aquele menino ali, orou por ele e ele ficou como morto. Eu imagino que aquela multidão, aqueles escribas que estavam ali, diziam assim: Jesus, esse daí não faz milagre não, esse daí ora para morrer. Só que o Jesus, igreja, ele é especialista em ressurreição. Aleluia. Nós temos tanto privilégio em servir a esse Deus, que ele é especialista em impossível. Naquele momento eu imagino, Ivan, que quando aquele menino ficou daquele jeito, eu imagino a mesma forma a filha de Jairo, que todos ali acharam que aquela menina estava morta. Quando Jesus chegou no ambiente, encontrou aquele povo chorando. Tudo mentira, tudo de mentira. Porque quando Jesus disse, entrou no ambiente e disse: não chore porque a menina não morreu, eles começaram a sorrir. Ei, mas não era de alegria não, era caçoando do poder de Jesus. E hoje aqui nessa palavra não é da mesma, não é diferente não, igreja. Tem muitos hoje caçoando. Quantas e quantas pessoas estão aí dizendo: olha, estão perdendo tempo naquele lugar, dizendo que está buscando um Deus. Qual é esse Deus? Eles entram ali, saem dali com o mesmo problema. Eles só vivem chorando, se lamentando. Ei, eu quero te dizer que o meu Deus, o teu Deus, ele é especialista em fazer milagre. Não no teu tempo, mas no tempo dele. Eu olho para essa passagem, igreja, e eu me lembro muito da minha vida. A minha família, ela não sabe. Eu acho que não sabe. Eu não sei, eu acho que a Toninha sabe, mas a Lúcia dessa história. Na idade deu de 7 anos, a minha mãe foi sempre uma mulher batalhadeira. Ela é uma mulher batalhadeira. O
meu pai já é falecido, vai fazer 11 anos. E o meu pai, ele era muito mulherengo, mas ele sempre cuidou da família de Vânia, com excelência. Quando a coisa piorava lá, ele ia para Brasília trabalhar para mandar sustento para nós, mas ele levava a amante dele com ele. E minha mãe ficava em casa trabalhando também nas casas de família para sustentar. Nós somos em 4. E agora nós somos em 4, mas na época não era, nós só éramos 3. E a minha mãe saiu para trabalhar. Ali naquela época, eu tenho o quê? 42 anos, eu tinha 7 anos na época. 1980 e alguma coisa, né? E minha mãe me deixou com a minha tia. E não tínhamos geladeira. Lá era um banco de pote. Lindaura sabe muito bem. Toninha conhece. O banco de pote é um banco com 2 potes, ou um, que a gente pega água para beber. E ali no banco daquele pote, a minha tia tinha deixado uma vasilha de manteiga com querosene. E eu correndo, brincando, minha mãe tinha ido trabalhar e me deixado com a minha tia. E eu vim com muita sede e eu tomei aquele querosene. Mais ou menos ali era uma vasilha de 500 ml, mais ou menos pelo meio, vamos dar aí uns 250 ml. Eu tomei. E através dessa bebida eu fiquei epilética. Eu desmaiava. Eu não tinha amigos na minha infância. Por quê? Porque na época muitos não conheciam a medicina. E eles diziam, eles tinham medo daquela doença. Você pega pela espuma que saía para fora. Minhas coisas eram todas separadas. Minha mãe tinha o maior cuidado. Tinha alguém ali na minha casa. E até as pessoas mesmo tinham medo de ir. Eu não vejo isso nem pelo preconceito. Eu vejo isso pelo cuidado. Num tempo difícil daquele, meu irmão, que era que queria ter um filho doente. Ninguém queria. Se hoje que nós temos medicina aí para todo lado, ninguém quer ter. Você imagina naquela época. E minhas coisas eram todas separadas. Eu lembro que o meu prato era... Lindaura, sabe aquela vasilha de doce, Toninha? De goiaba que não era no plástico. Era aquela vasilha de ferro. A minha vasilha era uma daquela. O meu copo era separado, tudo era separado. Eu não tinha amiguinhos, porque todos tinham medo. Eu ia para a escola, eu me lembro que um dia eu desmaiei na escola. Quando eu me acordei, a Claudina me levava já ali na ponte, Lúcia. Lá da Maria Júlia, a Claudina me trazia nos braços e eu me acordei ali na ponte. Eu me lembro que um dia o rio estava transbordando, a barragem estava transbordando. E descia, tem uma cachoeira que fica por detrás da barragem. E descia muita água e a minha irmã, que era a mais velha, foi lavar roupa. E todos dizem que pessoas que têm esse problema, elas não podem ficar próximo de rio. Porque se der, eles morrem dentro da água. Pois eu dei. E quando minha irmã deu por falta de mim, eu estava no fundo da cachoeira. Só que era profundo. E aqui, como se fosse eu aqui, tinha umas pedras e um jovem, ele ia pular para tomar banho. E ele viu meus cabelos assim, ó, por cima da água. E aí ele disse, ela está dentro da água. Aí ele pulou para me pegar. E quando eu acordei, você sabe quando você pula na piscina, que você quer abrir os olhos e você vê tudo claro, com a luz a claridade do sol, você vê a claridade assim dentro da água. Eu vi naquele momento ali, era aquilo que eu estava vendo. Ei, você sabe por que Jesus ele não permitiu que eu morresse naquele dia? Todos dizem que quem passa por uma situação dessa morre, né? Sabe por que Jesus ele não me deixou morrer naquele dia, igreja? Porque o Senhor deixou hoje esse dia marcado para me estar aqui nesse lugar.
Ele te dá essa oportunidade de você clamar a Ele. Senhor, me ajuda. Me ajuda, eu trouxe aqui o meu filho, eu trouxe aqui a minha causa. E veja, não sai daqui com o que tu veio trazer para cá, não. Deixa diante do altar do Senhor, porque o altar do Senhor ele não engole, ele devolve para você em forma de vitória. Aleluia. Quando eu entendo o que esse jovem passou, eu entendo. E eu quero dizer para você, eu sirvo um Deus que é especialista em causas impossíveis. Hoje eu até brinco com a minha mãe, sabe? Eu disse assim, para concluir, eu tomei Gardenal durante acho que 4, 5 anos. Gardenal é para quem conhece, né? É para quem tem essa, né? Para dormir. E eu fiz uso desse remédio aí por 5, 6 anos talvez. Para honra e glória do Senhor. O Senhor, Ele me curou. Glória a Deus. Hoje, graças a Deus, eu não tenho mais esse problema. Para honra e glória do Senhor. Para honra e glória do Senhor. Se eu tivesse, e o Senhor tivesse esse chamado na minha vida, como o Senhor já tem, Ele ia me levar, Ele ia aonde Ele quisesse, como Ele tem feito, e colocaria uma pessoa do meu lado para cuidar de mim, só para me testemunhar que ainda com problemas, Jesus, Ele continua sendo o mesmo Jesus, que ainda com os nossos problemas, Deus é o mesmo Deus. Mas o Senhor me libertou, o Senhor me curou. Ei, tem cura para a tua casa. Recebe, sai daqui hoje, toma posse do que o Senhor te entregou nessa noite. Tem cura para a tua família. Tem coisas novas para você viver. Ei, quem determina a tua vitória é o Senhor. Ainda que a medicina tenha falado para você, é um ponto final. Acabou. Tem tantos dias, não é assim. Quem coloca o ponto final na tua história é o Senhor. E eu quero te dizer, como Jesus, Ele pegou aquele menino ali pelas mãos e trouxe vida, trouxe cura, trouxe libertação. O Senhor, Ele está nesse lugar e Ele segura na tua mão e Ele diz, ei, receba a cura, receba a libertação. Ei, receba cuidado de Deus na tua casa, igreja. Receba cuidado de Deus para a tua família. Eu quero profetizar um tempo novo. Declara assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Para a glória de Deus. Na época, eu louvo muito a Deus pela vida de uma irmã lá, irmã Francisquinha, já está bem velhinha ela me levou para a igreja. Na época, o Senhor, Ele fez milagre. Eu continuei na igreja, mas no tempo da adolescência eu saí. Depois já de casada eu voltei. E depois que eu voltei, tem sido maravilhas. Na presença do Senhor, nós temos luta? Temos, sabe por quê? Porque nós temos vitória para receber, como disse o Nivando. Só tem vitória, meu irmão, quem tem luta. Você vai cantar a vitória de quê se você não lutou? Qual é a batalha que tu enfrentou? Como foi que tu guerreou para tu levantar a bandeira da vitória? E ali eu casei. 7 anos de casada, eu queria muito filho. Meu esposo, ele era alcoólatra e a gente queria muito um filho. Eu tive 2 abortos antes do meu filho. E muitos diziam para o meu esposo que o meu esposo, ele não fazia filho porque ele bebia demais. E às vezes eu me frustrava. Será se era por conta desse problema que eu tinha tido quando criança? Será se era por conta dos remédios? E um dia Deus, festa de igreja, irmão, festa das mães. Na hora que o pastor chamava as mães para orar por elas, eu ia me embora triste. Por quê? Porque eu não tinha filho. Quando as irmãs me procuravam, eu já estava em casa, frustrada, porque já tinha 7 anos que eu era casada e eu não conseguia engravidar.
E louvado seja Deus, Deus me deu meu filho. O dia 21 agora é Isaac o nome dele. Ele vai fazer 18 anos. Então, glória ao Senhor. Não foi fácil. Eu engravidei, foi uma gravidez de alto risco. Eu tive uma doença chamada polidrama. Fiquei muitos dias internado com pressão alta, com diabetes gestacional, muito inchada. Mas o Senhor me deu meu filho. E é uma bênção, meu filho. A Lúcia, a Toinha, minhas vizinhas conhecem. Meu filho desde os 12 anos que ele trabalha no mesmo lugar. Para honra e glória do Senhor, um menino tão trabalhador. Terminou o ensino médio ano passado. E para completar a bênção, o Senhor ainda me deu outro. Quando o Isaac, eu fiquei 7 anos sem ter o Isaac. Quando o Isaac completou 7 anos, o Senhor me deu o Geraldo. Aleluia, Deus. Só para provar que o nosso Deus, ele é especialista em milagres. Aonde o homem dizia que eu não ia gerar, aonde todos caçoavam do meu esposo, que ele não fazia filho, o Senhor diz assim: eu vou te dar um, ainda eu vou te dar 2, só para provar que eu sou Deus na sua vida. Então eu quero dizer para você nessa noite, igreja, eu não sei qual é o impossível que tem se levantado sobre a tua vida, mas o Senhor me trouxe aqui para profetizar. Esse impossível vai se tornar possível, no nome de Jesus. Como foi na vida desse pai e desse filho, como foi na minha vida, vai ser na sua também. Amém? Receba a vitória da parte de Deus. Saia daqui hoje com a plena convicção, a certeza: Senhor, Tu és especialista em fazer milagre. Tu vai fazer na minha vida. Amém, igreja? Eu agradeço demais a oportunidade. Louva a Deus, viu, bispo, pela oportunidade, bispo Alex, bispa Tati, minha família, muito, muito obrigado. Tudo que eu estou vivendo hoje, igreja,